Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 11, está escrito assim: E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, não sou digno de levar as suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Muito bem. João Batista aqui, ele é aquele ao qual foi profetizado por Isaías, que seria o que iria preparar o caminho para a vinda do Senhor Jesus. E ele assim o fez, começou a anunciar: arrependei-vos, é chegado o reino de Deus, se arrependa dos seus pecados. E aqui ele diz: eu batizo com água, eu dei início à obra, mas virá alguém que é mais poderoso do que eu, ele vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. E muita gente, quando lê esse texto, pensa que o texto, no que tange ao batismo com o Espírito Santo com fogo, está falando do poder de Deus, está falando da unção, mas também está falando da obra do Espírito Santo na nossa vida, da obra purificadora. Enquanto o batismo é um só e é um ato inicial da fé cristã, a purificação pelo Espírito na nossa vida é constante, é contínua e é diária. E o Senhor quer purificar o seu povo, o Senhor quer um povo purificado, o Senhor quer um povo resplandecendo a glória dele, porque quem assim não for, o mesmo fogo que na vida de um resplandece e faz brilhar a glória de Deus, na vida do outro vai queimar e queimar eternamente com fogo que nunca apaga. O Senhor quer ver você resplandecendo a glória dele. Você crê nisso? Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então, por gentileza, coloque tua Bíblia sobre o teu assento e vamos dar para o Senhor e para a sua palavra a melhor salva de palmas que você já deu. Feche os seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor, nosso Deus e Pai, Deus bendito, Deus santo, Deus amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude e te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando agora a tua graça, a tua bênção, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Tome agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo e envie a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada, em nome do Senhor Jesus. Diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção. Se você trouxe caneta e papel, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender. Amém? Muito bem. João Batista vem anunciando o arrependimento. Arrependei-vos dos vossos pecados, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem de João Batista. E as pessoas que se arrependiam, em seguida ele batizava nas águas. O batismo tem que ser uma decisão da pessoa, né? Uma decisão própria. A pessoa tem que entender: eu sou um pecador e eu me arrependo dos meus pecados. Até hoje eu fazia isso. Entendi que isso não é da vontade de Deus, não é agradável a Deus, e tomei uma decisão: a partir de hoje não quero mais fazer essas coisas. A partir de hoje eu quero andar assim com Deus. Essa decisão tem que ser pública, né? Ela tem que ser manifesta. O Senhor Jesus disse: quem o confessar diante dos homens será confessado diante de Deus. E depois de crer tem que ser batizado para a lavagem dos pecados. Lá em Atos 22, acompanhe comigo, Atos 22, nós vamos correr a escritura. Se você for rápido de endereço, vá acompanhando. Se não for tão rápido, vá anotando, depois em casa você lê com calma. Atos 22, no versículo 16, o apóstolo Paulo, falando quando da sua conversão, daquilo que Ananias lhe disse. Ele está remetendo aqui ao capítulo 9. Mas ele diz aqui o seguinte, Atos 22, 16. Ananias falando com Saulo: e agora por que te detens? Levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Então o batismo é para a lavagem dos pecados. E a Escritura diz na carta aos Efésios, abre aí comigo, aos Efésios capítulo 4, também versículo 4, está escrito assim:
Efésios 4:4. Há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. A palavra batismo, se você quiser anotar, significa imersão. Por isso que o batismo bíblico é por imersão, o corpo inteiro embaixo d'água. Mas a pessoa que toma essa decisão, me arrependo dos meus erros e a partir de hoje estou disposto a mudar e a andar com Jesus. À medida que a pessoa toma essa decisão, o próprio Deus vem habitar. Quando cremos, o Espírito Santo vem habitar em nós. E João anuncia que o batismo nas águas era algo inicial, era necessário a continuidade da obra de Deus em nós. Então hoje eu quero tratar a respeito da obra purificadora do Espírito Santo, o fogo no sentido de purificação. Lá no livro de Isaías, acompanha comigo, Isaías capítulo 4, no versículo também de número 4, está escrito o seguinte, livro do profeta Isaías, capítulo 4, versículo 4, está escrito assim: quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, o lavar aqui, é óbvio que a ideia é com água, né? Remete ao batismo com água, lavar. Mas o texto continua, com o espírito de justiça e com o espírito de ardor. Essa tradução que eu tenho aqui é a revista Almeida, Revista e Corrigida. Na King James, o texto diz espírito de fogo. Se alguém tiver aqui com a Nova Almeida atualizada, vai estar escrito espírito purificador. Tem alguém que tem essa tradução? Está espírito purificador? Tanto uma quanto outra, qualquer uma das três versões e outras também traz espírito purificador, a intenção é a mesma. Espírito de ardor no sentido de fogo que queima, no sentido de purificar. Não é? Continuando aqui. Criará o Senhor versículo 5, sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações, uma nuvem de dia e uma fumaça, um resplendor de fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. E haverá um tabernáculo para sombra contra o calor de dia e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e contra a chuva. Muito bem, Isaías traz uma profecia para o futuro. Só que aqui no versículo 6 nós encontramos a palavra tabernáculo, não é? E fala de uma nuvem de dia e no fogo de noite. E remete ao tabernáculo do templo de Moisés. Então vamos em Êxodo 40 para lermos o que o texto diz a respeito do tabernáculo no tempo de Moisés. Êxodo 40, versículo de número 34. Encontre aí o texto comigo. Para ir de maneira rápida, largas passadas, um resumo rápido, capítulo 25 ao 31 de Êxodo, Moisés está no Monte Sinai recebendo de Deus a revelação sobre o tabernáculo. Aí o povo lá embaixo aguardando, faz o bezerro de ouro, peca contra Deus, que é o capítulo 32, Moisés desce lá. Muito bem, depois Moisés roga a Deus que perdoe o povo, Deus diz, não vou mais com vocês, vou mandar um anjo. Aí Moisés vai dizer, se o Senhor não sair daqui, se o Senhor não for conosco, não nos tire daqui, queremos a tua presença conosco. O Senhor diz, eu vou com vocês para fazer vocês descansarem. E depois começa a construção do tabernáculo. E o que nós vamos ler aqui, Êxodo 40, versículo 34, é a inauguração do tabernáculo, quando ele foi inaugurado. Está escrito assim, Êxodo 40, 34. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até o dia em que ela se levantasse.
porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Então, todo o povo via a nuvem de dia e a coluna de fogo de noite. E era essa representação da presença de Deus que guiava o povo. Só que aqui, amados, no Antigo Testamento, nós temos figuras do Novo Testamento. Aquilo que acontecia aqui de literal tem uma revelação espiritual. O tabernáculo aqui é uma figura do verdadeiro tabernáculo onde Deus quer manifestar a sua glória e o seu poder. E levante a sua mão e declare assim: eu sou esse tabernáculo. Nós somos esse tabernáculo vivo. Nós somos esse templo onde o Senhor quer estar e guiar e manifestar a sua glória e a sua presença, como diz o Novo Testamento, 1 Coríntios 3,16, 1 Coríntios 6,19, o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo. É aqui que a glória dele tem que se manifestar, e é aqui que o fogo tem que estar agindo. Da nuvem vem água, a água representa o batismo, e fogo no sentido de purificar. Lá em Zacarias capítulo 13, vamos lá comigo, livro de Zacarias, capítulo de número 13, no versículo 9, está escrito o seguinte, Zacarias 13, versículo 9: e farei passar essa terça parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi: é meu povo, e ela dirá: o Senhor é meu Deus. Note a analogia que o Senhor faz entre o seu povo com prata e ouro. Prata e ouro são os metais mais preciosos que existem. E é curioso que ele fala a respeito do processo de purificação do ouro. E é importante, aliás, porque está sendo feita uma analogia, então é importante entender. Vou lhe dar um exemplo simples. Um garimpeiro vai em algum lugar e ele procura lá naquela terra encontrar uma pepita de ouro. E geralmente é perto de um riacho, de um rio, de algum lugar onde tem a água. E ele procura lá na terra, até encontra lá aquela peça. Quando ele encontra, ele vai na água e limpa, e tira a terra, e tira a sujeira. Só que ele sabe que ainda há impurezas ali que a água não conseguiu tirar, limpar. Ele sabe que é necessário, após lavar com água, fazer esse metal precioso passar pelo fogo, porque é no fogo que ele vai ser purificado, é no fogo que as sujeiras saem, é no fogo que as impurezas saem, é no fogo que esse metal vai brilhar e vai resplandecer. E disso aqui está falando o Senhor, do relacionamento conosco. O Espírito Santo trabalha aqui dentro, limpando. O Senhor é o nosso garimpeiro, que nos encontrou, estávamos sujos, estávamos lamaçal do pecado, mas Ele foi até nós, Ele nos encontrou, Ele nos lavou, Ele nos limpou. E se você ainda não foi batizado, precisa ser, vai ter batismo dia 11 de dezembro, você precisa descer as águas, mas além de batizar, depois disso, é necessário deixar o Espírito Santo trabalhar, e Ele vai limpando, Ele vai purificando, Ele vai limpando aqui dentro. Tem coisas aqui dentro do nosso ser, que é só o Espírito Santo que tem poder para limpar. Maus sentimentos, maus pensamentos, raiva, rancor, ódio, amargura, tem coisas aqui dentro que é só o Espírito Santo que faz. Vou lhe dar um exemplo disso, coisas que a pessoa pode levar para a vida inteira. Eu acredito que todo mundo já ouviu falar de Michael Jackson, já ouviu falar? Conhecido como o rei do pop. Vou fazer um resumo rápido da história desse cidadão. Você sabe que ele faleceu em 2009. Ele, quando criança, o pai, não é? Tinha ele mais alguns filhos, o pai deles, né, vendo o talento dos filhos, começa a bater em gravadoras, para que os filhos gravassem disco. E começaram a gravar lá o grupo. E muito bem, começaram a fazer sucesso, mas dali a pouco o pequeno Michael, que era o caçula da turma, começou a se destacar. E dizem as notícias que o pai não tratava muito bem ele. Ele tinha uma certa rejeição com o pai, porque o pai zombava da aparência dele. Dizem, inclusive, que foi por causa disso que ele começou, quando começou a ganhar dinheiro, a fazer diversas cirurgias. E muitas foi no nariz. Dizem que o pai zombava muito dele por causa do formato do nariz dele.
E ele faz diversas cirurgias para afinar o nariz. Muito bem. E aí ele cresce, ele se torna um homem, ele ganha muito dinheiro, ele fica famoso. Mas quando ele morre em 2009, ele deixa um testamento. E no testamento, uma porção da herança vai para a mãe, outra porção para os 3 filhos e uma porção para instituições de caridade. Ele não deixa um centavo, e nós estamos falando de milhões de dólares. Estamos falando de trocar, não, milhões e milhões de dólares. Ele não deixa um centavo para o pai e ele não deixa um centavo para os irmãos. E os noticiários dizem que ele tinha raiva, ele tinha um ressentimento do pai desde a infância, porque o pai meio que zombava dele, tirava o sarro dele, e ele guardou aquele ressentimento no coração. E olha que é um homem adulto, mas coisas que aconteceram lá na infância dele, ele levou para o resto da vida. Haja vista, você já ouviu falar que ele tem um rancho chamado Neverland? Você consegue imaginar uma fazenda gigantesca que tem um parque de diversões? Você consegue imaginar um adulto brincando como se fosse uma criança? O corpo cresceu, mas isso aqui não cresceu. Aqui dentro não cresceu. Ele tinha lá aquele parque de diversões, tinha animais, tinha um monte de coisa. Isso se comportava como uma criança. Lá dentro dele tinha coisas que ele guardava, e olha que era um homem de 50 anos. Não estamos falando de um adolescente, de um garoto que está começando a vida. Um homem de 50 anos de idade que guardava coisas aqui dentro desde a infância. E do mesmo jeito que aconteceu com Michael Jackson, eu estou te dando um exemplo de alguém famoso que tinha aqui dentro um ressentimento, e se ele vivesse 100 anos e não tivesse entregado, e não entregasse a vida para Jesus, para o Espírito Santo trabalhar, durante os 100 anos de vida, o tempo que ele vivesse, ele ia guardar aquela mágoa, aquele ressentimento, talvez aquele ódio, não se sabe, mas do mesmo jeito que aconteceu com ele, acontece com muita gente. Gente que tem aqui dentro rejeição por causa do pai e da mãe, gente que tem raiva, algum tipo de amargura, algum sentimento que está aqui dentro, que é só o Espírito Santo que tem poder para trabalhar e arrancar. O Espírito Santo que tem poder para dizer: eu te amo, você é valioso para mim, e eu te criei assim, e você é precioso para mim assim. É o Espírito Santo para dizer: tira essa amargura. É o Espírito Santo para dizer: tira esse ressentimento. É o Espírito Santo para trabalhar e arrancar a tristeza. É o Espírito Santo para trabalhar e arrancar a depressão. É o Espírito Santo para trabalhar aqui dentro de uma maneira tão tremenda e poderosa que o nosso interior é completamente purificado, é completamente sarado. Jesus nos promete vida, e vida com abundância, vida de verdade, vida com qualidade. Então, do mesmo jeito que um garimpeiro encontra uma pepita de ouro e trabalha nela a ponto dela ficar branca, dela ficar dourada, resplandecente, assim o Espírito Santo trabalha na nossa vida para sermos lapidados, para sermos provados, para resplandecer. Mas é necessário compreender. O texto diz no versículo 9: a purificarei. E o texto diz: aprovarei como se prova o ouro. Nesse processo, o ouro, minha gente, passa pelo fogo, não é uma vez só não, são várias vezes. Há quem diga que o ouro, para ficar mais refinado, tem que ser purificado no fogo pelo menos 7 vezes. Ele tem que ser purificado. Ele entra lá duro, sujo, mas ele passa no fogo e ele derrete. As impurezas vão sendo tiradas. Aí espera até ele secar, ele enrijecer, aí depois passa de novo no fogo, e vai passando, e vai tirando as impurezas, até ele brilhar. Assim o Senhor vai fazendo também na nossa vida. As provações, as lutas, as adversidades, os problemas fazem parte do trabalhar de Deus na nossa vida, e Ele nos purifica, e Ele nos refina, e Ele opera na nossa vida, e nós temos que entender: Deus está no controle da minha vida, Ele tem o melhor para mim. Pode vir a provação que vier, pode vir a luta que vier, Deus está no controle da minha vida, eu não vou desistir, e tudo que eu estou passando será para a glória dele. Ele trabalha, Ele permite as lutas para nos tornar mais humildes, com mais fé, mais benignos. Ele trabalha para moldar em nós o caráter de Jesus. Isaías 48:10, abra comigo. Isaías 48, versículo 10. Ele trabalha para nos purificar, para tirar toda a sujeira do nosso coração, para só resplandecer a glória dele. É um processo, não é do dia para a noite, é um processo diário e constante, esse trabalhar do Espírito Santo. Isaías 48:10 está escrito assim:
Eis que te purifiquei, mas não como a prata. Proveite na fornalha da aflição. Fornalha, fogo ardente, fogo intenso. Para o ouro derreter, não é qualquer foguinho que derrete não, minha gente. Tem que ser fogo intenso para derreter uma pedra de ouro. Para derreter prata, fogo intenso, mas depois que o ouro passa pelo fogo, ele brilha, ele resplandece, e você pode estar passando hoje uma grande prova, você pode estar hoje em meio a uma fornalha, mas saiba, o Espírito Santo está no controle da tua vida. Não desista, não recue, continue acreditando, deixa ele trabalhar. O problema é que tem gente que aborta o agir do Espírito Santo, impede. A Escritura fala de maneira clara: não apagueis o Espírito. O apagar nos dá a ideia, no sentido, por exemplo, de uma vela, de um candeeiro, você chega lá e sopra, nesse sentido de apagar, ou seja, impedir o trabalhar do Espírito Santo na nossa vida. Nós não podemos fazer isso. E na Bíblia tem exemplo de gente que fez isso, como o rei Saul. Foi ungido de Deus, foi escolhido o primeiro rei, foi cheio do Espírito Santo, profetizou. Nós não lemos ele, por exemplo, dizendo assim: Senhor, Deus, não lhe quero mais na minha vida. Te retire de mim o teu espírito, não quer. Com palavras ele não disse, ele provou com atitudes de desobediência, atitudes de rebeldia. Ele apagou o Espírito Santo da vida dele. Aí, com a casa que é o corpo vazia, ficou vulnerável para os espíritos malignos, para demônios. Então nós não podemos apagar a atuação do Espírito Santo. É necessário compreender: pode vir a luta que vier, a prova que vier, o Espírito Santo está comigo, ele está trabalhando, ele está me lapidando, e eu vou deixar ele trabalhar, ele vai me forjar, ele vai me lapidar, para que a glória dele seja manifesta. Compreenda, você pode estar vivendo uma grande prova hoje, mas vai ser para a glória de Deus, e você vai glorificar o nome dele. O problema de muita gente é que quando as provas da vida vêm, esmurece, desanima, desiste. Depressão vem para todo mundo, minha gente. Ansiedade vem para todo mundo. Preocupações da vida vem para todo mundo. Na Bíblia tem um monte de exemplo de gente que entrou em depressão, angústias profundas, como diz o Salmo 116. Vamos ler o Salmo 116. Todos os problemas que nós passamos hoje, o povo passou também. Todos no tempo bíblico passaram. Salmo 116, versículo 1. Amo ao Senhor, porque Ele ouviu a minha voz e a minha súplica, porque inclinou para mim os seus ouvidos, portanto invocá-lo-ei enquanto viver. Cordéis da morte me cercaram, e angústias do inferno se apoderaram de mim. Encontrei aperto e tristeza. Está descrevendo uma situação gravíssima, está descrevendo uma situação clara de angústia profunda, de ansiedade, de depressão. Se fosse nos nossos dias, uma pessoa com isso que nós acabamos lendo no versículo 3, passando num psicólogo, aliás, um psiquiatra que receita medicação, de cara ia receitar um tarja preta, um antidepressivo, de cara ia receitar um remédio para conseguir dormir, de cara. As angústias da vida vêm, minha gente, vêm. No tempo bíblico também vinha. O que ele fez? Versículo 4. Então invoquei o nome do Senhor, dizendo: ó Senhor, livra a minha alma. Piedoso é o Senhor e justo, o nosso Deus tem misericórdia. O Senhor guarda os simples. Estava abatido, mas Ele me livrou. Volta a minha alma ao teu repouso, pois o Senhor te fez bem. Porque tu, Senhor, livraste a minha alma da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés da queda. Você pode estar chorando hoje, mas acredite, o Espírito Santo está trabalhando, e essa luta toda vai ser para manifestar a glória de Deus. Ele está trabalhando em você. Você pode não entender hoje, você vai entender depois, e você vai glorificar o nome dele. Quem crê, diga glória a Deus. Compreenda um detalhe: o ouro é o metal mais precioso que existe nessa terra. Você sabe que nós temos diversas moedas no mundo, por exemplo, o real, não é? Aqui no Brasil tem o dólar americano, tem o euro, tem a libra esterlina. Sabe que o dólar nos nossos dias está mais de R$5, não é? Então o real vale menos. Se você comparar a nossa moeda com a moeda da Venezuela, R$1 vai dar um pacote lá da moeda deles, que é extremamente desvalorizada. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ouro é uma moeda universal.
Como assim, pastor? Uma pessoa que tem ouro em qualquer lugar do mundo, troca ela por dinheiro, porque o ouro é extremamente valioso. Eu não sei se você já viu na televisão ou uma foto de uma placa de ouro, né? Você já viu alguma vez? Se você nunca viu, coloca no Google, coloca lá, placa de ouro, coloca lá, não é? Barra de ouro. Você vai perceber um detalhe, a maioria vem gravado lá, 999,9. O que é essa dízima periódica? Por que 99999? Porque quer dizer de maneira clara, por mais que passou por diversos processos de purificação, não chegou à perfeição absoluta. O ouro metal. Assim na nossa vida, por que eu estou lhe dizendo isso? O Espírito Santo vai trabalhando, e trabalhando dia após dia, e nos lapidando, e vem as provações, as dificuldades, os problemas, só que haverá uma lapidação final. E quando será essa lapidação final? Quando o nosso garimpeiro vier, quando o Todo-Poderoso vier para nos levar. Olha a profecia de Malaquias, capítulo 3, aqui será a lapidação final. Livro de Malaquias, capítulo de número 3, versículo 2 em diante. Encontre aí, Malaquias é o último livro do Antigo Testamento, Malaquias 3:2. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, olha só, e como o sabão dos lavandeiros, e assentar-se-á afinando e purificando a prata, e purificará os filhos de Levi, e os afinará como o ouro e como prata. Então ao Senhor trarão ofertas em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será suave ao Senhor, como nos dias antigos, como nos primeiros anos. Essa profecia fala de Jesus, fala da vinda de Jesus. E aqui o Espírito Santo já vai trabalhando e nos lapidando e nos purificando, mas a modelagem final será quando Ele voltar, porque não haverá mais pecado, não haverá mais contaminação, não haverá mais nenhum tipo de pecado, nós teremos um corpo glorificado. Nos nossos dias hoje, nós temos o Espírito Santo, quem tem diga amém, mas mesmo assim ainda pecamos. Todavia, o pecado deve ser exceção e não regra. A Escritura diz, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso. Mas não é por causa disso que o pecado tem que ser a regra na nossa vida, não é? O pecado tem que ser exceção. Todavia, quando entendemos o trabalhar do Senhor, o Espírito Santo vai trabalhando e vai purificando o nosso coração, a nossa vida, Ele vai nos lapidando. E ainda que houver pecado, é necessário arrependimento. Senhor, me perdoe porque eu fiz isso, eu quero que o Senhor continue trabalhando aqui, eu quero o Senhor lapidando o meu coração, eu quero, Senhor, um coração agradável diante de Ti. Davi compreendeu isso. Vá comigo no Salmo 51, esse salmo ele escreveu após ter pecado, adulterado, com Batseba, matado o marido dela, mandado matar, mas ele se arrepende, e se arrepende sinceramente, e se arrepende verdadeiramente. Salmo 51, versículos 10 e 11 diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Lá no 15 ele diz o seguinte, note que nós lemos a profecia de Isaías, lembre disso: purificará como ouro, como a prata, e o seu povo levaria ao Senhor as suas ofertas. Vamos entender, versículo 15: abre, Senhor, Salmo 51, 15, abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o louvor, porque te não comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos, das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu. O que Davi está dizendo é, não adianta nada apresentar, no tempo dele, não é? Hoje em dia não apresentamos mais animais em sacrifício, mas no tempo dele não adiantava nada apresentar um novilho, um cordeiro, se o coração não estivesse
no altar do Senhor, na presença dele. E ele vai dizer: o Senhor não se agrada de sacrifício holocausto, o Senhor se agrada de um coração contrito e quebrantado. Depois de um coração contrito e quebrantado, aí sim o Senhor vai se agradar de ofertas e sacrifícios. E querido, o Espírito Santo já está trabalhando no nosso coração, porque nós temos que estar com a nossa vida no altar de Deus, em santidade, em obediência, em fidelidade. Nós estamos no tempo do fim. Você viu falar desse vulcão aí nas Ilhas Canárias? Tremores de terra, é o tempo do fim. Lá em Romanos 12, versículo 1, vai lá comigo. O texto diz de maneira clara, Romanos 12, versículo de número 1: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O nosso corpo tem que ser apresentado santo diante do Todo-Poderoso. Além do nosso corpo em sacrifício vivo, aos Hebreus capítulo 13, no versículo 15, está escrito assim: portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu. Aqui o Espírito Santo já está trabalhando a nossa vida está no altar de Deus, a nossa boca apresentar a Deus sacrifícios de louvor, mas em breve o Senhor virá para fazer a lapidação final. E se hoje o meu coração já não está sendo lapidado, eu preciso deixar o Espírito Santo lapidar. Na profecia de Malaquias 4, vá comigo em Malaquias, no capítulo 4 agora, livro de Malaquias, capítulo de número 4, versículos 1 e 2, o texto de Malaquias 3 fala da vinda dele, no capítulo 4 de Malaquias também, Malaquias 4, 1, porque eis que aquele dia vem, ardendo como forno, todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que lhes não deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como a bezerros no cevadouro. Olha que palavra gloriosa. Quem não crê no Senhor, os ímpios, os que se afastam dele, os que não se arrependem, os que não deixam o Espírito Santo trabalhar, vão queimar eternamente. Agora, para quem teme ao Senhor, o nosso sol da justiça já nasceu, o nome dele é Jesus Cristo, e vai chegar o dia que esse sol aí não vai mais nos iluminar. Vai chegar o dia que nós vamos estar na Jerusalém celestial, e é a glória dele que vai nos iluminar, a luz dele é que vai resplandecer sobre a nossa vida. Ele vai cuidar de nós como bezerro no cevadouro, no lugar reservado, onde o dono leva comida, leva água, leva proteção, leva cuidado. Assim nós estaremos não só aqui, mas por toda a eternidade com o Senhor. Quem entendeu, diga glória a Deus. João Batista resume tudo isso dizendo que o Senhor viria e batizaria com o Espírito Santo e com fogo. João Batista resume dizendo: ele tem a pá na sua mão, ele vai limpar a sua eira, o celeiro, o trigo ele vai recolher no celeiro, a palha porém será queimada. Querido, querida, é tempo de deixar o Espírito Santo trabalhar, é tempo de deixar o Espírito Santo lapidar. Muita gente está brincando com Deus, e com Deus não se brinca. Deus conhece o nosso coração, Deus conhece a nossa vida. Cada um dará conta de si ao Senhor, e nós estamos na iminência do fim. Lá em Daniel, para terminarmos, Daniel capítulo 12, é necessário deixar o Espírito Santo trabalhar e nos purificar para resplandecermos a glória do Senhor na nossa vida. Daniel capítulo 12, versículo 2 e 3 diz assim: e muitos dos que dormem no pó da terra, os que morreram, ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Os entendidos, pois, resplandecerão com o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinaram a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. O Senhor quer eu e você hoje, já nessa terra, resplandecendo a glória dele, mas chegará o dia que nós vamos resplandecer ainda mais intensamente a glória dele em nós. Versículo 10 diz assim, essa profecia é a respeito do fim, não é? O Senhor diz de maneira clara. Deixa eu ler o 9 também. E ele disse: vai, Daniel, porque essas palavras são fechadas e seladas até o tempo do fim. Versículo 10: muitos serão o que, minha gente? Purificados e embranquecidos e provados.
Não reclame quando você estiver na prova, meu irmão. Ô, pastor, mas a prova está grande. Quem é aprovado é aprovado. Você pode estar numa grande prova, mas vai ser uma grande vitória, vai ser um grande testemunho, vai ser para a glória do nosso Deus. Mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Então entenda, é tempo de ser purificado, é tempo de ser lapidado, é tempo de se fortalecer no Senhor, porque além do Espírito Santo nos purificar, Ele opera nos enchendo de unção, nos enchendo de virtude, nos enchendo de poder, e hoje Ele vai te encher, e essa luta não é o teu fim, você vai resplandecer a glória do Todo-Poderoso, e por toda a eternidade você vai estar com Ele, resplandecendo a glória dEle. Quem crê, diga a glória a Deus. Se coloque de pé, por gentileza. O Espírito Santo tem que purificar aqui dentro. Aqui dentro tem que estar limpo, tem que estar puro. Oh, querido, o Senhor conhece as nossas entranhas, o mais íntimo e profundo do nosso pensamento, do nosso coração. Nós temos que ser purificados. Nós temos que ser trabalhados pelo Espírito Santo. Porque senão, naquele grande dia, vai ficar do lado de fora, não é? E não é isso que Deus quer. Deus quer cada um de nós resplandecendo a glória dele. A vida é difícil, não é moleza não, é lutas em cima de lutas, mas o Senhor está conosco, Ele está no controle, e Ele está trabalhando em nós e a nosso favor. Ele está trabalhando em você, Ele está trabalhando na tua vida, Ele está trabalhando na tua casa. Creia, você tem que resplandecer a glória dele. Tem que resplandecer a glória dele. E nós vamos orar agora, porque além do Espírito Santo purificar, ele nos reveste, ele nos enche com a virtude e o poder do Todo-Poderoso, e ele vai te encher. Se você deixar, ele vai te purificar, ele vai te fortalecer, ele vai te colocar de pé, e nenhuma luta que você esteja passando ou que vier ainda na tua vida vai te derrubar, mas você vai estar firme na presença do Senhor, olhando para o alvo que é Jesus Cristo, tendo em mente a eternidade com o Todo-Poderoso. Antes de orarmos, é necessário um esclarecimento. Aqui na igreja, alguns estão com a pedra bruta lá na terra, ainda em pecado. O garimpeiro já te encontrou, já te trouxe para a casa dele. Ele já te encontrou, você não está aqui por acaso não. Você precisa crer nele e ser batizado. O garimpeiro, ele lava a pedra. Outros já estão um pouquinho adiante no processo, já estão sendo purificados. Todos nós já estamos sendo purificados. Nós não podemos abortar esse trabalhar do Espírito Santo. E por mais que esse trabalhar muitas vezes doa, é necessário. As provações da vida fazem parte, mas Ele está nos purificando. Ele está tirando de nós aquilo que não agrada, Ele está colocando em nós aquilo que nos faz parecidos com Jesus. Ele está nos purificando e trabalhando para resplandecermos a glória dEle, para que o mundo, do mesmo jeito que o mundo olha e valoriza o ouro, o Senhor valoriza o Filho dEle, valoriza quem é ouro na mão dEle. Ele está te lapidando e você vai resplandecer a glória dEle. Nós temos que brilhar para o nome dEle ser glorificado.